No sertão daqui, a gente aprende que nem tudo que se ouve tem nome. Meu pai, um homem de pouca conversa e mais de terra rachada, sempre teve um medo que parecia bobo. Medo do telhado. Dizia ele que, nas noites de lua cheia, quando o silêncio era tão fundo que parecia que o mundo tinha acabado de respirar, ele ouvia passos, pesados, lentos, como se um bicho grande e forte, ou talvez um homem descalço, estivesse patrulhando o beiral da nossa casinha de taipa e telha de barro. Eu, jovem e meio cético, achava que era invenção, coisa de velho que passa tempo demais olhando para o nada, sempre ria. Pai, é vento, é gambá, é a telha que está estralando com o calor que sobrou do dia. Que bicho vai andar aí em cima? Eu era ignorante. A gente só aprende o que é o terror de verdade quando ele tem o desprazer de te visitar sem hora marcada. Moramos longe da cidade, a poeira daqui engole a luz, e quando escurece, escurece de um jeito que a escuridão parece sólida. Não há vizinho perto, não há estrada movimentada, só a gente, a caatinga, e como descobri da pior forma, aquilo que andava lá em cima. Meu pai me avisava, é paciente, meu filho, ele espera a lua, mas ele sabe que a casa é velha e que a gente está aqui embaixo. Aquelas palavras que antes me davam sono, hoje me causam calafrios que me acordam gritando. Eu devia ter levado a sério a ruga que se formava na testa dele toda vez que o calendário anunciava o plenilúnio. Eu devia ter reparado que ele nunca dormia nessas noites. Eu devia ter rezado. Mas eu só fui entender o peso daquelas pegadas quando a estrutura da casa gemeu. Não pelo vento, mas pelo peso real, vivo e aterrador que se movia, rasgando o silêncio e as telhas. Aquela noite não foi de passos, foi de descida. A força era tamanha que a madeira cedeu com um estalo de osso quebrando. O som começou como um arrastar suave de garras na cerâmica, logo se transformando em socos surdos, metódicos, bem acima do meu quarto. A poeira começou a cair. Não poeira seca, mas pedaços finos de barro e sujeira velha caindo na minha cara enquanto eu estava deitado. E então, o som parou. Silêncio. Eu prendi a respiração. Foi quando eu ouvi o som. Não de passos, mas de algo se contorcendo, se preparando para forçar a entrada. O desespero me travou. Foi meu pai que gritou primeiro, um grito que eu nunca vou esquecer, de medo puro e reconhecimento. O que você faria se soubesse que algo está tentando entrar na sua casa pelo telhado, sabendo que isso não é animal e que a força é desumana? Você ficaria para lutar ou fugiria para a escuridão da noite? Conta para mim nos comentários. O cheiro era a primeira coisa. Um cheiro de terra molhada e algo mais azedo, ferroso, que parecia vir do alto, misturado com o pó fino que agora me sufocava. Eu estava na cama, ainda tentando racionalizar o que havia sido aquele estalo violento que acordou não só a mim, mas o sertão inteiro. Olhei para o teto de madeira rústica, escura pelo tempo e pela fumaça do fogão a lenha. Nada visível, apenas a poeira dançando nos finos raios de luz da lua que entravam pela fresta da janela. Eu pensei, deve ser um galho grande, deve ter sido o vento, deve ser qualquer coisa, menos o que meu pai afirmava. Ele estava no quarto dele, ao lado do meu, e eu ouvi o rangido da rede dele parando. Ele estava de pé, respirando de forma pesada, quase hiperventilando. Eu devia ter me levantado, devia ter ido checar, mas o medo me pregava ali. O tipo de medo que não te faz fugir, mas te transforma em pedra. Foi então que começou o som que desintegrou minha lógica e quebrou minha coragem em migalhas. Não eram passos, eram arranhões, lento, metódico, como unhas grossas feitas de osso ou pedra, raspando a cerâmica da telha, buscando o ponto mais fraco. Rash, rash, rash. O som vinha exatamente de cima da minha cabeça. Eu me encolhi sob o lençol fino, inútil. Tentei ignorar, fechando os olhos com força, desejando que fosse um sonho.
Mas o som era alto demais. Era o som da invasão. O ritmo acelerou. O rachar suave deu lugar a um som mais violento, como se a coisa estivesse tentando levantar as telhas com a ponta de um apêndice duro. Eu ouvi o clink seco de duas telhas se movendo, se friccionando, e um som oco de espaço se abrindo. A casa parecia viva sob a pressão. Seus caibros gemiam. Eu finalmente encontrei minha voz. Um sussurro seco, rouco. Pai! Nenhuma resposta. Apenas a respiração ofegante dele vindo do quarto vizinho, misturada ao som lá de cima. O arranhão parou, e o silêncio que se seguiu foi pior que o ruído. Um silêncio cheio de intenção, de espera. Eu senti o cheiro ferroso intensificar-se, como se o ar da noite estivesse sendo forçado para dentro através de uma rachadura recente. Eu precisava ver. Eu deslizei da cama, os pés descalços no chão de cimento frio. A adrenalina me impulsionou. Eu não estava pensando em bravura, mas em pânico. Eu estava quase na porta quando ouvi o som da telha rachando de verdade. Um crack, seco e alto, seguido pelo som de pó e fragmentos de barro caindo no chão de madeira do forro, bem acima de onde eu estava. A coisa estava abrindo um buraco. Eu ouvi um som de esguicho, líquido. Caiu uma gota grossa no chão de madeira. Não era água. Pela luz da lua, vi que era escuro, quase preto, e tinha uma viscosidade doentia. Minha mente travou na palavra que meu pai usava. Ele. Não era um bicho qualquer. Eu corri para o quarto do meu pai. Ele estava parado, olhando fixamente para o teto, o rosto cinzento, segurando sua velha espingarda, mas sem coragem de levantá-la. Seu olhar não estava fixo no teto do nosso quarto, mas em algo mais profundo, na certeza do que estava prestes a acontecer. Ele apenas balbuciou, a voz quebrada. Eu avisei, meu filho, ele está entrando. E o teto acima de nós começou a gemer de novo, mas dessa vez o gemido era acompanhado por um som úmido e pesado de raspagem interna, como se algo estivesse se movendo dentro do nosso forro apertado. A criatura não estava mais em cima da casa, estava dentro dela, e ela estava logo acima de nós. O que veio a seguir não foi um passo ou um arranhão. Foi um som de arraste, como um saco pesado de carne, fibra e algo duro se movendo sobre a madeira podre. O forro de nossa casa era precário, apenas algumas tábuas velhas para isolar o calor e não era feito para suportar peso. O som de rachadura tornou-se constante. Era evidente que a criatura era grande, muito maior do que qualquer animal que eu conhecia na Caatinga. Meu pai, com a arma inútil nas mãos trêmulas, agarrou meu braço. Seus olhos estavam injetados de terror. Temos que sair agora. Ele vai nos prensar aqui dentro. Mas sair significava correr para a escuridão total, onde a coisa ou outras coisas poderiam estar esperando. Parecia um dilema impossível, ser esmagado pelo telhado ou ser apanhado lá fora. Eu o puxei na direção da porta dos fundos, mas ele resistiu. Não, o quarto de vocês é o ponto de entrada. Ele sabe onde estamos. Se corrermos, ele desce e nos pega no corredor. A lógica do medo dele, embora desesperada, fazia sentido. Tínhamos que nos mover para a única área da casa sem forro, a cozinha, que era uma extensão mais recente e tinha apenas telhado direto. No meio do nosso movimento silencioso, o arraste parou. Um silêncio absoluto. Era a pior parte, a pausa que anunciava o desastre. Eu olhei para o teto do quarto do meu pai e vi uma mancha escura, pequena no início, mas crescendo rapidamente, indicando onde a pressão estava sendo aplicada. E então, um som de madeira sendo forçada, não quebrando, mas cedendo. E de dentro da mancha, algo desceu. Não era um pé nem uma mão. Era uma espécie de apêndice duro, curvo, escuro, que girava lentamente, tateando o ar. Parecia um ferrão gigante, mas coberto de uma substância que refletia a luz da lua de forma oleosa. A ponta deste apêndice cutucou o gesso velho, o rasgou e então se recolheu.
A coisa estava investigando a espessura da barreira. Meu pai soltou um gemido baixo e arrastado. Ele me puxou para baixo, nos escondendo atrás da velha cômoda de cedro. O cheiro de podridão e ferro se tornou insuportável. Era como se a coisa estivesse exalando o ar viciado do forro. O apêndice tateador apareceu novamente, dessa vez mais agressivo, perfurando o teto com mais força. Estávamos a menos de 2 metros da projeção sombria. O teto não aguentou. Com um barulho de estilhaçamento úmido, um pedaço grande do gesso cedeu. O buraco agora tinha o tamanho de um prato. E o que caiu não foi apenas poeira. Foi um pedaço de tecido, ou talvez pele, preto e encharcado. E logo depois veio o som da criatura se movendo mais livremente acima do buraco. Ela estava abrindo caminho para si mesma, transformando o buraco em uma porta. Eu consegui ver a escuridão do forro, mas o buraco estava sendo rapidamente obstruído por algo muito maior que a abertura inicial. A madeira rangeu mais uma vez, um som de aviso final. Meu pai finalmente agiu. Ele jogou um balde de ferro velho que usávamos para a água contra a parede oposta. O barulho foi alto e ecoou na casa silenciosa. Foi uma distração estúpida, mas funcionou. O movimento no teto parou e a coisa pareceu se realinhar, sua atenção agora focada no barulho. Aproveitei o instante. Pai, vamos para a cozinha, agora! Agarrei a espingarda dele e o forcei para a porta. Corremos pelo corredor estreito, os pés batendo no chão de tábuas, cada som amplificado pela tensão. Olhei para trás. A sombra no buraco do teto do quarto estava se expandindo rapidamente. Eu podia ouvir agora um som gutural, como o gorgolejar de fluidos espessos vindo de cima. A coisa estava brava e estava descendo. Chegamos à cozinha. Era o lugar mais seguro, mas ainda assim, uma ilusão de segurança. A cozinha tinha paredes de tijolo e concreto, mais resistentes, mas o telhado era apenas uma camada fina de telhas de amianto. Não havia forro aqui, o que significava que se a criatura decidisse entrar, seria de forma direta e brutal. Eu tranquei a porta de madeira que separava a cozinha do resto da casa, um gesto inútil contra a força que eu acabara de presenciar. Meu pai estava escorado na parede, respirando em curtas golfadas, os olhos fixos na porta. Ele é pesado demais, ele sussurrou, repetindo a única certeza que tínhamos. Quando ele se mexe, a casa treme. Eu senti isso por anos. Eu empunhei a espingarda, que não tinha sido carregada por anos, mas o peso metálico me dava uma falsa sensação de controle. O som de arraste retornou, vindo do corredor, mas estava diferente. Estava mais baixo, mais próximo do chão. A coisa havia conseguido descer do forro para o chão do quarto? Se sim, como? O buraco não parecia grande o suficiente. O cheiro nauseante estava agora saturando o ar da cozinha, mesmo com a porta trancada. Era um fedor de morte e mofo, misturado com aquela nota metálica de sangue ou algo pior. Eu me aproximei da porta, tentando ouvir. O arraste parou novamente. E então, o som mudou para uma série de cliques. Rápidos, secos, como se a criatura estivesse usando garras para caminhar em superfícies duras. Ela estava na soleira, do outro lado da porta, separada de nós por apenas alguns centímetros de madeira fina. Eu recuei, pressionando as costas contra o balcão. Meu pai estava ajoelhado, as mãos sobre a cabeça, como se tentasse se proteger de um ataque aéreo. Eu soube que ele havia desistido. Eu estava sozinho. O clique parou, e o silêncio preencheu o espaço. Tentei engolir o nó na minha garganta. Eu sabia que ele estava lá. Sentia sua presença massiva, sua respiração que não era respiração, mas um tipo de sibilo úmido. E então veio o ataque à porta. Não foi um chute, nem um arrombamento explosivo. Foi um único, poderoso e seco golpe. Pau! A porta estremeceu em suas dobradiças e a tranca de ferro cedeu com um ruído de metal distorcido. A porta voou para dentro, batendo violentamente na parede oposta, e ficou pendurada por uma única dobradiça torta.
Na moldura estava ele. Eu não via a coisa inteira, graças a Deus. A luz fraca da lua que entrava pela janela da cozinha só iluminava a parte inferior do seu corpo, mas o que vi foi suficiente para quebrar qualquer resquício de sanidade. O chão do corredor estava coberto por aquele líquido escuro e viscoso, e no meio desse líquido estava a perna. Era grossa, escamosa, de um tom cinza-carvão e terminava não em um pé, mas em 3 garras recurvas enormes que pareciam feitas de obsidiana. O que me aterrorizou foi o movimento. A perna se moveu, não de forma descoordenada, mas com a precisão calculada de um predador que sabe exatamente o que está fazendo. A garra do meio se curvou para frente, arranhando o chão de cimento e deixando um sulco profundo e branco. A criatura estava testando o terreno, medindo a distância. Eu levantei a espingarda, mirando na perna, mas minhas mãos tremiam tanto que eu sabia que erraria. Meu pai gritou: "Não olhe para cima, não olhe para o rosto!" Mas era tarde. Demais. Meu olhar subiu, atraído pela massa escura que se projetava da porta. Eu vi o tronco. Era largo, curvado, com o que parecia ser uma couraça de carapaça rachada. E então a criatura fez um som. Não era um rugido, era um som de sucção, um schlup alto, como se estivesse respirando ar através de água. Eu senti o ar da cozinha ser sugado, o cheiro nauseante intensificando-se. E então a forma começou a avançar, lenta, mas implacável, preenchendo o espaço da porta. O que ele queria? Precisava saber. Eu só precisava sair dali. Eu gritei para meu pai, tentando forçá-lo a se levantar, mas ele estava paralisado pelo terror. Não havia tempo para convencê-lo. A coisa estava entrando, e o tempo se distorceu em um borrão de pânico e desespero. Eu sabia que se ficasse mais um segundo tentando arrastá-lo, seríamos os 2 pegos. A voz da razão gritou em minha cabeça: "Salva a si mesmo." Foi a decisão mais egoísta e mais necessária que já tomei. Eu soltei a espingarda que caiu no chão com um baque surdo inútil. Eu corri para a porta lateral da cozinha, a única que dava para o quintal e a caatinga. Eu abri a porta com tanta força que a moldura estalou. O ar fresco da noite me atingiu, mas não era reconfortante. Era frio e cheio de perigo. Enquanto eu corria, a poucos passos da porta, ouvi o som de meu pai. Não era um grito de dor, mas um grito interrompido, um som de sucção e de roupa rasgando. O grito foi seguido por um silêncio imediato, pesado. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Se eu olhasse, eu pararia. E se eu parasse, eu seria o próximo. Corri pela terra batida do quintal. A lua cheia, que antes parecia um farol de esperança, agora era uma luz cruel que iluminava cada passo, garantindo que eu fosse visível. Eu corri em direção ao limite do nosso terreno, onde a cerca de arame farpado marcava o início da mata densa, seca e espinhosa do sertão. Eu podia ouvir a coisa agora. Não passos humanos, mas um arraste pesado seguido pelos cliques rápidos de suas garras na terra ganhando velocidade. Ele estava me seguindo. Sua velocidade era surpreendente, considerando o som pesado que ele fazia. Eu pulei a cerca de arame farpado sem sentir os espinhos rasgando minha camisa e minha pele. A adrenalina anestesiava a dor. Entrei na escuridão da mata, onde os arbustos secos e as plantas pontiagudas formavam um labirinto apertado e hostil. A escuridão era meu único aliado. Eu tropecei, caí, levantei e continuei correndo. Eu precisava colocar distância. Eu precisava sumir. O som da criatura parou subitamente atrás de mim. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez o silêncio não era de espera, era de caçada. A criatura não estava mais correndo no chão batido, ela havia subido. Olhei para cima freneticamente, tentando ver algo nas copas secas das árvores. E então eu ouvi o som, não vindo do chão, vindo de cima, movendo-se pelas galhadas secas. O som era de galhos grossos quebrando sob um peso imenso.
A coisa não precisava de caminhos. Ela criava o próprio caminho. Ela estava me flanqueando, usando as árvores para se mover mais rápido e de forma mais silenciosa do que no solo. Eu me joguei no chão, tentando me esconder sob uma moita de mandacaru, cujos espinhos grossos me puniam por cada movimento. A dor era secundária ao medo de ser visto. Eu prendia a respiração. O som das árvores quebrando se aproximava. Estava diretamente acima da moita. Eu fechei os olhos, rezando para ser invisível. Eu senti a terra vibrar. E então, uma sombra escura e maciça desceu em minha direção, acompanhada por um som ensurdecedor de galhos se partindo. A sombra me atingiu, não diretamente, mas o peso da criatura caindo ou se movendo violentamente perto o suficiente para me jogar de lado. Eu rolei para fora da moita, tossindo e coberto de terra e espinhos. A criatura errou. Ela estava a poucos metros de mim, parada na escuridão da mata. Eu podia sentir o calor de sua presença, o cheiro repugnante agora dominante, e eu ouvi o schlup respiratório de novo. Ele estava me procurando. Eu estava no chão, a poucos centímetros das garras. Na confusão, não consegui me levantar, apenas rastejar para trás como um inseto ferido. A criatura estava estática, uma montanha de carne e carapaça na escuridão, mas eu sabia que meus movimentos tinham-a alertado. Eu levantei a cabeça e a lua, naquele instante, moveu-se o suficiente para iluminar a parte superior da criatura. Meu pai disse para não olhar para o rosto. Eu devia ter obedecido. O que eu vi não tinha a ver com a biologia ou a zoologia que eu conhecia. Era uma aberração. O corpo era curvado e largo, como se fosse um escudo natural, coberto de saliências e placas quitinosas. Mas o pescoço era longo e fino, surgindo da massa como uma cobra escorrendo, e na ponta estava a cabeça. Não era uma cabeça de mamífero. Era lisa, sem pelos, quase fetal em sua ausência de traços faciais definidos, exceto por uma característica terrível: os olhos. Não eram dois, eram múltiplos, dispostos em anéis irregulares ao redor de uma boca que parecia ser apenas uma fenda vertical, sem lábios, dentes visíveis em todas as direções. Os olhos eram de um amarelo pálido, fosforescente, e todos se voltaram para mim ao mesmo tempo. Não havia emoção, apenas fome e reconhecimento. A criatura me viu. Eu estava nu perante o predador. O silêncio do sertão se quebrou pelo som horrível que ele fez. Não era um rugido, mas uma série de cliques e estalos vindos da garganta, um tipo de comunicação mecânica e úmida. Ele começou a se mover, lentamente, dobrando o corpo, aproximando a cabeça para me cheirar. Eu estava paralisado. Eu não conseguia gritar, não conseguia chorar. Eu apenas observava aqueles olhos múltiplos me avaliando. A garra dianteira se levantou e se moveu. Não para me atacar, mas para tocar o chão onde eu havia caído, rastreando minha presença. Eu podia ver o muco escuro escorrendo pelas garras. O cheiro era tão forte que me causava náuseas. Eu fechei os olhos. Eu aceitei que aquele era o meu fim. Pensei no meu pai, no grito interrompido. Ele sabia o que era. E agora eu também sabia. E a verdade era mais aterrorizante do que qualquer lenda. A criatura era uma caçadora paciente que vivia acima de nós, no telhado, esperando a hora certa, a vulnerabilidade, a lua cheia. Foi então que ouvi um som que não vinha da criatura. Era distante, mas inconfundível. Um sino. O sino da velha igreja abandonada a alguns quilômetros de distância. Eu nunca entendi por que meu pai se recusava a vendê-la, mesmo depois de décadas. Ele dizia que coisas velhas e santas têm um propósito. O sino tocou de novo, 3 vezes lentas e profundas. Para o meu espanto, a criatura parou. Ela ergueu a cabeça lisa, os olhos amarelos se virando na direção do som. O barulho parecia incomodá-la. Não a assustou, mas a distraiu, interrompendo o ritual da caçada.
O som era metálico e antigo, ressoando estranhamente na noite seca. Eu aproveitei a confusão momentânea. Usei a última gota de força que me restava e me joguei para o lado, rastejando para dentro de uma fenda estreita entre duas pedras grandes, um abrigo natural que o sertão fornecia. O espaço era apertado. Mal cabia meu corpo magro, mas era uma barreira física. Eu ouvi o guincho da criatura, um som alto, agudo, cheio de frustração. Ela havia percebido minha fuga. A garra se estendeu, raspando o lado da pedra, tentando me alcançar. O som do metal rasgando a rocha era ensurdecedor. Eu me enfiei mais fundo, ignorando a dor das pedras me esmagando. Eu estava seguro por um instante, mas a criatura não desistiu. Ela começou a se mover ao redor da grande pedra, procurando o ponto de entrada. Eu podia ouvir seus movimentos pesados, o som de seu corpo arrastando a terra e as pedras soltas. Eu estava preso na fenda, sentindo o hálito quente e nojento da criatura entrando pelo pequeno espaço. A criatura era grande demais para caber, mas seus apêndices e garras eram longos o suficiente para me alcançar se eu me movesse. Eu ouvi o som de metal contra a pedra de novo, mas dessa vez a coisa estava usando a garra como uma ferramenta de escavação, tentando alargar a fenda. As pedras ao meu redor tremiam com a força. Eu estava literalmente sentindo a terra tremer sob a pressão do seu trabalho destrutivo. O pânico deu lugar a uma clareza fria. Eu não podia ficar ali. Seria esmagado ou cavado. Eu tinha que sair da fenda, mas sair significava ir diretamente para a boca da besta. Eu olhei para o lado oposto da fenda. Ela levava a um pequeno barranco, coberto por vegetação rasteira. Eu decidi, o risco de cair era melhor do que o risco de ser puxado. Eu comecei a me mover lentamente, centímetro por centímetro, em direção à saída do barranco. Enquanto eu me movia, eu podia ouvir o trabalho da criatura no lado oposto. O som era ensurdecedor. Smash, 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 como um martelo demolidor. Ela estava determinada. De repente, o barulho parou. Silêncio. Eu gelei. Ele havia parado de escavar? Ele havia me ouvido se mover? Eu prendi a respiração. E então, ouvi o som que me fez gritar internamente. Não era de escavação. Era um som de escalada. A criatura estava subindo na pedra grande, tentando me flanquear por cima para descer do outro lado do barranco. Eu comecei a rastejar mais rápido saindo da fenda. Eu me projetei para fora, caindo no barranco íngreme. Eu rolei, sentindo a vegetação seca arranhar minha pele e pedras soltas batendo no meu corpo. Eu finalmente parei no fundo, desorientado, mas vivo. Eu olhei para cima. A lua brilhava forte, e lá, no topo da grande pedra, a silhueta maciça da criatura se erguia. Ela parecia entender que o esconderijo havia falhado. Ela não desceu pelo barranco, ela saltou. A queda foi monumental. O corpo atingiu o chão a poucos metros de mim, com um impacto que fez o ar vibrar. Eu ouvi o som de algo se rachando, talvez a carapaça dela, talvez o chão. Mas ela estava de pé, pronta para avançar. Não havia mais para onde correr. Eu estava cercado por arbustos espinhosos e o monstro estava entre mim e a casa, entre mim e qualquer ajuda. Meu olhar vagueou. Eu vi algo no chão, perto da criatura. Era a velha pá de jardinagem que meu pai tinha deixado lá na semana anterior. Era minha única chance. Enquanto a criatura se preparava para o ataque final, movendo suas garras para frente, eu me lancei na direção da pá. Eu a agarrei e me levantei, pronto para um confronto inútil. Mas a criatura não avançou. Ela parou, a cabeça baixa, e o sibilo úmido cessou. Cheiro ferroso também diminuiu subitamente. O que estava acontecendo? Eu olhei para ela. Ela parecia recuar, não por medo, mas por hesitação, como se tivesse atingido um limite invisível. Eu segurei a pá, tremendo, observando-a. Ela se virou, não de forma apressada, mas com uma dignidade pesada e monstruosa.
Ela começou a se arrastar para longe, em direção à escuridão da mata, na direção oposta à minha casa. Eu não entendi. O sino? O sol? Não, o sol ainda estava longe. Ela parou perto da... Então, com um movimento surpreendente de agilidade, ela escalou a cerca de arame farpado, parecendo ignorar os espinhos. Em segundos, a massa cinzenta desapareceu na escuridão. Eu fiquei ali, ofegante, paralisado, a pá na mão, a mente em branco. A criatura havia ido embora. Mas por quê? Eu esperei. Esperei até que meus músculos queimassem e meus dentes parassem de bater. Eu esperei o tempo suficiente para ter certeza de que o silêncio era real e que a criatura não estava brincando. Não. Estava preparando uma emboscada silenciosa. Aos poucos, a clareza mental retornou, trazendo consigo o peso total do que havia acontecido. A morte, a fuga, o confronto na mata. Eu tinha que voltar para a casa. Eu tinha que ver o que havia sobrado. E, acima de tudo, eu tinha que saber do meu pai. Lentamente, eu comecei a subir o barranco, sentindo a dor dos cortes e escoriações por todo o meu corpo. Cheguei ao topo da pedra e olhei para a casa. Estava silenciosa, imóvel. Uma mancha escura sob a luz da lua. O corredor onde a porta havia sido arrebentada era agora um retângulo negro e ameaçador. Eu me aproximei da cerca cauteloso. A criatura havia escalado aqui. Olhei para o arame farpado. Havia fiapos de um tecido escuro, quase preto, presos aos espinhos. E abaixo, no chão, havia mais daquele líquido viscoso e escuro. Mas, estranhamente, a criatura não havia levado nada com ela. Nada de carne, nada de vestígios de caça. Apenas os danos. Cheguei à cozinha. O cheiro era avassalador. O chão estava coberto de lama, poeira, pedaços de madeira e aquele líquido preto. Eu segurei a respiração e entrei no corredor. A porta do quarto do meu pai estava completamente destruída, pendurada por um fragmento de madeira. A luz da lua entrava pelo buraco gigantesco no teto, iluminando a cena com um brilho fantasmagórico. O quarto estava irreconhecível. As tábuas do forro haviam sido rasgadas e jogadas no chão. O colchão de meu pai estava rasgado em tiras. E no centro da destruição estava o que sobrou. Não havia um corpo, o que me deu uma faísca inútil de esperança. Mas no chão havia uma poça enorme daquele líquido escuro, e ao lado a camisa de meu pai. Ela estava rasgada, ensopada, e o pior de tudo, o rasgo não parecia ter sido feito por dentes ou garras, mas como se o material tivesse sido corroído, dissolvido. Não havia sangue humano, mas havia osso, um pequeno fragmento de fíbula, liso e limpo, sem carne. A criatura não o havia devorado. Ela o havia absorvido. Meu estômago virou e eu vomitei no chão. Eu entendi o grito interrompido. Ele não foi ferido. Ele foi tirado. O fragmento de osso era o único vestígio que restava. Eu me arrastei para a porta de entrada da casa, a única que ainda parecia funcional, mas que eu não havia usado na minha pressa. Eu me sentei no degrau, tentando processar o horror. Por que ele havia parado? Por que ele havia recuado na mata? Eu olhei para o buraco no teto, para as estrelas que eu podia ver através dele, e então meus olhos caíram sobre o pequeno altar que meu pai mantinha na sala de estar, quase escondido. Um crucifixo de madeira antiga, escurecida, e uma imagem de Nossa Senhora do Desterro. Mas não era o objeto que importava. Era o pequeno círculo de sal grosso, seco e amarelado pelo tempo que meu pai havia renovado fielmente a cada mês, circundando toda a base do altar. O sal não estava lá por superstição, era uma barreira. E o sino da igreja? Eu percebi que a criatura não temia o confronto, mas temia o limite. Ela podia entrar na casa porque meu pai havia avisado que meu quarto e o dele eram os mais vulneráveis, os pontos fracos do forro. Mas na mata, ela havia recuado exatamente na linha da propriedade, onde meu pai havia espalhado algo anos atrás.
algo que eu nunca soube o que era, mas que eu agora suspeitava ser uma mistura de rezas e defumação. A criatura é paciente, ele disse. Ela espera a lua cheia, o momento de maior energia, para testar a barreira, mas ela respeita o limite imposto. Ela me pegaria fora da barreira, mas não ousava cruzar a linha da cerca, e o som do sino, um símbolo de fé antiga e abandonada, serviu como um lembrete físico do limite espiritual. Eu não fugi da morte. Eu fui salvo pela fé e pelas velhas barreiras de um homem que eu chamei de paranoico. A criatura estava lá fora, no sertão, esperando. Eu passei as horas seguintes sentado no degrau, esperando o amanhecer, a pá ainda na mão, olhando para o buraco no teto do meu pai. O sol nasceu, e com ele a segurança frágil da luz. O cheiro nauseante diminuiu, recuando junto com a escuridão da noite. O sertão parecia voltar ao normal, quente, silencioso, indiferente ao horror que havia ocorrido. Mas a casa não estava normal. A casa era uma evidência, e meu pai não voltaria. Eu nunca o encontraria. Eu sabia que a criatura o havia dissolvido, transformado em energia para sua monstruosa existência. A reflexão sobre o que meu pai me disse, sobre a paciência da criatura, agora era a única coisa que me restava. Ele sabia que o confronto era inevitável. Ele só não sabia quando. Eu percebi que ele não havia ficado paralisado pelo medo no final. Ele estava aceitando o seu destino, cumprindo um último ato sacrificial para me dar tempo de fugir. Ele sabia que a criatura iria se concentrar no ponto de entrada mais fácil, e ele era a isca. Naquele dia, eu não fugi. Eu fiquei. Eu consertei a casa, mas não com pressa, e sim com metódica e fria determinação. Usei cimento, metal, tudo o que encontrei para selar o telhado, reforçar o forro e, o mais importante, reforcei as barreiras invisíveis. Renovei o sal grosso, espalhei mais defumação e até acendi uma vela na velha igreja abandonada. Eu aprendi a viver com o medo, mas transformei esse medo em vigilância. A criatura não é um animal, é uma entidade que habita o forro, o espaço não visto, o limite entre o nosso mundo e a escuridão acima. Ela é paciente e implacável. Eu moro sozinho agora, na casa do meu pai. Não consegui ir embora. A casa é meu túmulo, minha fortaleza e minha penitência. Eu ouço o vento, eu ouço os estalos, e a cada lua cheia eu não durmo. Eu olho para o teto, sabendo que, embora o som de passos não tenha voltado, o monstro está lá, esperando que eu cometa um erro, esperando que eu esqueça as barreiras. Ele está acima de mim agora, eu sei. Eu posso sentir o peso. Meu pai me avisou sobre os passos no telhado. Meu erro foi não ter perguntado a ele o que acontecia quando os passos paravam e a criatura decidia descer. O terror não está no barulho, mas no silêncio que se segue. E o silêncio aqui é ensurdecedor. Eu sei que ele vai tentar de novo. E se eu não for vigilante, talvez na próxima vez não haja ninguém para contar o que sobrou. A noite é longa no sertão, e o teto é fino demais para segurar o que vive lá em cima.